Comigo, Jean Gorenstein, médico infectologista, que você já tem se acostumado a ouvir às noites de quinta-feira, nos tranquilizando, afastando medo com informação e ciência. Vamos falar de pico, doutor. Nos Estados Unidos, com 8 semanas, você teve um número bastante alto, a partir do qual, em alguns estados, já se verificou queda. Na Itália, com 7 semanas. No Brasil, que ponto estamos, o que é o pico e já dá para vê-lo no horizonte? Pois é diferente quando a gente tem, por exemplo, aquela foto de um satélite que vem passando um furacão, a gente fala, olha, o furacão está chegando, o furacão está saindo. Nós não temos isso. A gente se utiliza exatamente dos dados epidemiológicos, exatamente do número de casos, de novos casos confirmados, de pessoas que acabam evoluindo, logicamente, a óbito, também são constatadas. E, com isso, se avalia o que existe a mais. Nós estamos vivenciando, por exemplo, no estado de São Paulo, nas últimas 48 horas, mesmo analisando esse atraso na divulgação dos dados, nós tivemos, em termos de mortalidade, na Grande São Paulo, interior e litoral, 21 vezes a mais o número de casos que nós já vínhamos tendo durante a semana. Só para se ter uma ideia, no estado de São Paulo nós temos hoje 16.700 casos em São Paulo. Quer dizer, nós temos muitos novos casos acontecendo de uma forma muito rápida e mais do que isso, nós temos 2.800 pacientes internados em UTI. É isso. Então, nós temos dois... Esse talvez seja o número mais importante de capacidade hospitalar. Então, o problema é que eu tenho um número aumentado de casos numa velocidade que está vindo muito alta em relação às semanas anteriores, isso ficou muito claro, e, junto com isso, um comprometimento do sistema de saúde, podendo comprometer a assistência, principalmente quando alguém precisa, numa condição grave, ir para a unidade de terapia intensiva e precisar de um respirador. O Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da hidroxicloroquina para casos mais brandos, precocemente, logo no começo do aparecimento dos sintomas. Esse é um medicamento importante, tem mais de 70 anos, casos de lúpus, de artrite reumatoide, é uma utilização fora da bula e em pesquisa, nesse momento, em humanos em várias partes do mundo. Que retrato o senhor tem do uso precoce da hidroxicloroquina? Pois é, a gente tem discutido muito a questão da hidroxicloroquina em associação com outro antibiótico, que é a azitromicina. Nós tínhamos um olhar muito otimista para isso, assim como todo mundo olhou dessa maneira. Os trabalhos foram feitos, os trabalhos iniciaram especialmente na Europa, onde, logicamente, foi de uma forma muito mais antecipada do que no Brasil. E dessa forma, os estudos também estão mais relevantes em termos de resposta. Alguns países, como a Suécia, simplesmente cancelaram a utilização. Pararam de usar? Cancelaram, falaram que não faz mais nenhum trabalho, seja em pacientes graves, seja em pacientes que estejam ainda numa forma branda, pelo risco de efeitos colaterais. No Brasil, nós já tivemos alguns pacientes que fizeram uso de uma forma mais leve, jovens, e que morreram. Então, dessa maneira, nós olhamos isso com muita atenção. É importante que mesmo esses estudos para casos leves sejam feitos por profissionais de uma forma experimental, ou seja, eles realmente serem acompanhados, não só no ponto de vista clínico, a realização de exames laboratoriais de uma forma frequente, para que aí sim nós possamos dizer: essa medicação é boa, essa medicação não é boa e não faz o seu efeito. Então, dessa forma, nós ainda precisamos aguardar os resultados de exame. O que se fala com um pouco mais de clareza é que nós não temos uma bala de prata, precisamos de um arsenal, talvez como aconteceu com a AIDS, um coquetel de medicamentos. Sem dúvida. É para isso que o mundo olha nesse momento. Não tenha dúvida que hoje a gente não olha só o papel do vírus, a gente olha também a reação do organismo, a resposta inflamatória frente a esse vírus. Então, hoje, nós temos arsenais que são de medicações que também são muito boas, que já estão sendo usadas para pesquisa, seja em hospitais privados, seja em hospitais públicos. E isso é importante lembrar, que tanto hospital público e privado fazem esses protocolos de pesquisa para várias medicações. A gente fala muito na cloroquina com a azitromicina, mas tem outros antivirais que estão sendo usados, o remdesivir, o favipiravir, que são outras medicações que entram nesses braços de medicamentos estudos. Utilizados contra a AIDS, contra a ebola, sem dúvida, vermífugos, como nós estamos vendo no caso da nitazoxanida, ou seja, é um arsenal, é a medicina pesquisando
dúvida. Eu quero voltar a esse assunto daqui a pouquinho com o senhor. Maravilha. Agora há pouco, na live que eu fiz no perfil Record TV Oficial, todo mundo perguntando de vacina. Então lá vai. Uma vacina contra a Covid-19 começou a ser testada em pessoas na Europa. A nossa correspondente Ana Paula Gomes tem mais detalhes agora. Boa notícia, os testes em humanos de uma vacina desenvolvida no Reino Unido começaram hoje. 2 voluntários receberam as primeiras doses. Os pesquisadores britânicos explicaram que tiveram que encerrar as inscrições porque houve muita procura, cerca de 5.000 inscritos. Os pesquisadores contaram também que ainda tem muito trabalho pela frente, mas que se tudo der certo, milhões de doses da vacina já devem estar disponíveis a partir do outono aqui da Europa, ou seja, a partir de setembro. Pelo menos outras 3 vacinas devem iniciar os testes em humanos a partir de junho aqui no continente. Eduardo. Obrigado, Ana. Doutor Jean Gorenstein, em quanto tempo uma vacina como essa atravessa o Atlântico? Pois é, primeiro, quanto tempo ela finaliza o estudo lá? Então, a princípio, pelo menos mais um ano, até chegar aqui só no meio, possivelmente no meio do ano que vem. Pergunta de telespectador, um telespectador que falou que tem lúpus, faz uso de hidroxicloroquina e tem vantagens, ele pergunta, contra o coronavírus? Pois é, a gente não tem ainda certeza se a cloroquina ela realmente tem a sua ação contra o coronavírus ou não. Os estudos estão acontecendo. Se realmente eles se mostrarem benéficos, muito possivelmente você tem realmente uma proteção. Por enquanto, estudos estão em andamento. Você está na Record TV com o Plantão Coronavírus e com o Dr. Jean Gorenstein respondendo a perguntas de telespectadores como essa que acaba de chegar. A partir de quantos anos o bebê pode usar máscara, doutor? Pois é, bebê não deve usar máscara, menos que, por exemplo, esteja em tratamento, que precise sair de casa realmente e ir para um hospital. Só por esse motivo, não deve estar circulando na rua, até porque nós temos uma circulação muito grande de vírus. E criança, doutor? Então, crianças, geralmente, a partir de 2 anos, acabam sendo usadas as máscaras. De preferência, deem umas máscaras coloridinhas, com bichinhos, para que elas entendam, brincando, a necessidade da máscara. Se você for lá e colocar uma máscara de pano sem essa brincadeira, é capaz que a gente não consiga permanecer com essas máscaras. A gente vê aí na tela, legal, essa doutor, criancinha saindo com a máscara, mas é diferente, ela está saindo do hospital, indo para a sua residência. Não é para sair com as crianças na rua. Tem que tomar cuidado e supervisionar as mãos.